Bruxas e bruxos do meu Brasil, o vídeo de hoje é sobre o uso dos 5 instrumentos mágicos principais da bruxaria: o atame, o bastão, a taça, o pentáculo e o caldeirão. Vamos conhecer cada um deles? Assim como um cozinheiro necessita de temperos e panelas para preparar uma receita, um artista precisa dos seus pincéis, por exemplo, e tintas, ou telas para desempenhar a sua arte. Todo bruxo precisa de um conjunto de ferramentas adequadas para a prática da bruxaria. Damos a essas ferramentas o nome de instrumentos mágicos e elas são usadas para que o bruxo possa desempenhar corretamente o seu papel de intermediário entre o plano dos deuses e dos homens. Na bruxaria, cada utensílio tem um significado próprio na natureza e todos os objetos e gestos usados nos rituais representam os meios através dos quais as expressões divinas podem se manifestar. Na magia, todo instrumento tem um significado específico, pois eles são usados como representações físicas das realidades interiores. Quando o bruxo pega na mão um desses instrumentos mágicos e o ergue no ar de uma determinada maneira, é a ordem para o invisível liberar as hostes divinas relacionadas às qualidades do instrumento que está sendo utilizado naquele momento. Podemos dizer que os 5 principais instrumentos mágicos usados na maioria das tradições de Wicca são o atame, que representa o elemento ar, o bastão, que representa o elemento fogo, a taça, que representa o elemento água, o pentáculo, que representa o elemento terra, e o caldeirão, que representa a união dos 4 elementos, a 5ª essência sagrada. Cada tradição possui um número ideal de instrumentos que são considerados essenciais para a prática mágica. Em alguns caminhos, eles são 8, em outros 9 ou até mesmo 13. Em outros vídeos no futuro, nós consideraremos outros instrumentos que podem ser usados, que compõem o arsenal do bruxo, como o livro das sombras, a vassoura mágica, o turíbulo, o açoite, a estaca. Como as possibilidades não se esgotam, aqui nós nos centraremos nos 5 principais instrumentos: o pentáculo, o atame, o bastão, a taça e o caldeirão, já que eles estão presentes na maioria dos caminhos. Em termos práticos, como cada um dos instrumentos representa um dos elementos da natureza, eles são geralmente colocados sobre o altar de acordo com o ponto cardeal associado ao elemento que o instrumento simboliza. Como pontuei anteriormente, é importante frisar que há muitos sistemas, tradições e caminhos na bruxaria. As descrições dos instrumentos e o seu uso, como eu mencionarei nesse vídeo, refletem as interpretações mais básicas e as mais populares desses objetos. Antes de entrarmos especificamente no significado e uso de cada instrumento, eu gostaria de dizer que você é a maior ferramenta mágica entre todas. São as suas intenções e energias que determinam os resultados de qualquer trabalho mágico. Muitos bruxos podem, se quiser, nunca usar qualquer instrumento, mas somente a sua própria energia pessoal e o poder do seu pensamento na hora dos rituais. Assim, alguns dos rituais mais poderosos podem ser feitos sem que você sequer deixe a poltrona da sua casa. Nunca se esqueça que o foco, concentração, intenções e desejos residem em seu interior, e essas são as verdadeiras ferramentas de um bruxo. Vamos conhecer então cada um dos 5 instrumentos mágicos principais? O atame. O atame é um punhal de 2 gumes, como esse daqui, que representa o elemento ar. Ele deve ser colocado sobre o altar no ponto cardeal leste e está associado à primavera e aos signos de Gêmeos, Libra e Aquário. O atame deve ajustar-se agradavelmente, confortavelmente na sua mão, em primeiro lugar. Em segundo lugar, tradicionalmente, a lâmina de um atame tem a mesma medida que vai do pulso da sua mão de poder, a mão com a qual você escreve, até o dedo médio dessa mesma mão.
O Atami, ele é usado para traçar o círculo mágico, exorcizar as forças negativas, direcionar as energias no decorrer do ritual e controlar as forças e os espíritos invocados. Ele é usado na consagração mágica do vinho durante o grande rito, que é uma parte do ritual wicaniano, onde a união da deusa e do deus é simbolizada. E por isso, ele pode ser considerado símbolo do falo, do masculino e dos poderes fertilizadores da vida. No grande rito, quando o Atami entra em contato com o vinho dentro do cálice, isso simboliza a união do masculino com o feminino que cria e gera toda a vida. O Atami, como todo instrumento mágico, é um reservatório de força e energia e só deve ser desembainhado quando for usado. Ele é um instrumento sagrado e deve ser tratado com respeito e reverência e deve ser usado apenas para finalidades mágicas e ritualísticas. O Atami deve possuir 2 gumes, porque isso representa o discernimento que todo bruxo deve possuir entre o bem e o mal. Quando você for usar o seu Atami, volte-se para o leste, invoque os poderes do ar e peça as bênçãos dos espíritos do ar para usar este instrumento mágico que está sob o controle deles. Quando um bruxo morre, o seu Atami deve ser queimado ou enterrado com ele, ou então deve ser destruído para não cair em mãos erradas, pois, uma vez usado magicamente, ele sempre será mágico e carregará poder, podendo causar a destruição da pessoa que usá-lo sem o conhecimento necessário. Vamos conhecer agora o bastão? O bastão representa os poderes do elemento fogo. Ele está associado aos signos de Áries, Leão e Sagitário. O bastão é um dos instrumentos mágicos mais importantes da bruxaria, pois com ele também nós podemos traçar os círculos mágicos, além de desenhar símbolos sagrados no chão, no ar, direcionar a energia ou invocar os deuses. Bruxos que não gostam de usar frequentemente o Atami usam um bastão como seu substituto. Ele representa a força, a vontade e o poder mágico de quem usa. E assim, como acontece com o Atami, ele também é um instrumento relacionado ao deus cornífero. Há bastões de vidro, de cobre, prata e outros metais, mas o material clássico ainda é a madeira, assumindo assim a tão conhecida varinha mágica presente nas lendas de bruxos, magos e nos contos de fadas. Um bastão simples pode ser feito com um ramo de uma árvore ou com um tubo de cobre de aproximadamente 30 centímetros com uma ponta de cristal encaixada e colocada em uma das extremidades para dirigir a energia e fechado com um tampão de cobre, na outra extremidade, para que o instrumento sirva como um reservatório de poder. Se você preferir usar o ramo de uma árvore para fazer o seu bastão, você deve colher um galho de madeira e cortá-lo na mesma medida que você tem do cotovelo do seu braço direito, da sua mão de poder, até o dedo médio da sua mão de poder. Essa é considerada a nossa medida mágica. Além disso, é imprescindível escolher uma árvore que esteja em ressonância com a finalidade para a qual o bastão ele será usado, porque cada árvore possui poderes mágicos diferentes. As melhores madeiras para a confecção do bastão são o carvalho, a sorveira, o sabugueiro, a acácia, a aveleira e o loureiro, já que essas árvores podem ser usadas para todas as finalidades, e são excelentes para quem está começando e não tem ainda grandes conhecimentos sobre as propriedades de cada planta. A tradição diz que o bastão deve ser feito pelo seu próprio dono. Ele deve ser usado nas magias com velas e em todos os rituais onde haja o fogo, para dirigir a força e o poder criado naquele ritual para uma finalidade específica. Sua função é ampliar a vontade, já que ele representa uma extensão da nossa própria mão. Ele toca onde as nossas mãos não podem tocar. Quando você for usar o seu bastão, volte-se para o ponto cardeal sul e invoque os poderes do fogo, pedindo sua bênção e permissão para usar este instrumento sagrado, já que ele está sob a proteção e o domínio desse elemento. A taça. A taça é um instrumento mágico muito importante. Ela é o símbolo da fonte, de onde provém todo o conhecimento, toda a sabedoria. Ela também representa o caldeirão mágico de Quéridwen e é
usada para consagrar a água ou o vinho durante os rituais. Quando nós bebemos o conteúdo que foi ritualisticamente impregnado com as energias divinas, é como se nós bebêssemos diretamente do caldeirão da sabedoria e inspiração da deusa. Para energizar o conteúdo presente na taça, o Atami ele é sempre mergulhado no líquido que está em seu interior, em analogia ao ato da procriação e fecundação. Dessa forma, o líquido ele torna-se carregado com as forças do deus e da deusa. A taça, quando estiver com água, representa os poderes ocultos deste elemento. Ela pode ser de qualquer material. Muitos usam prata ou estanho. Tenha cuidado, inclusive, com metais sem banho de ácido inoxidável, porque pode transformar o vinho em ácido sulfúrico, né? A tradição diz que a taça deve ser recebida como um presente de uma pessoa amiga. Se você conseguir adquirir uma taça ritualística dessa forma, será perfeito. Mas, caso contrário, você pode comprar aquela da sua preferência, em prata, vidro ou cristal ou qualquer material natural, e usá-la ritualisticamente após a consagração. Quando for invocar os poderes da lua, utilize uma taça como símbolo principal do ritual, fazendo com que a lua seja refletida na água e então você prende a energia lunar no líquido presente dentro dela. Essa água pode ser ingerida, pode ser usada para abençoar uma pessoa, um local, ou então para fazer um banho mágico. Como a taça representa os poderes do elemento água, ela deve ser colocada sobre o altar no ponto cardeal oeste. Ela está associada ao outono e aos signos de Câncer, Escorpião e Peixes. Quando for usá-la, volte-se ao ponto cardeal oeste e invoque os poderes da água, pedindo a sua bênção e permissão para usar este instrumento. A tradição mágica diz que a taça é o recipiente de todas as nossas intenções. Por isso, o que é invocado no ritual pelo Atami está contido na taça. O pentáculo. O pentáculo representa os poderes do elemento terra e ele deve ser colocado sobre o altar no ponto cardeal norte. Ele está associado ao inverno, aos signos de Touro, Virgem e Capricórnio. Ele é usado para representar as energias telúricas e prender os espíritos, ancorar a presença da força dos espíritos do elemento terra no ritual. O pentáculo é um disco chato, que pode ser de madeira, de metal, argila ou qualquer outro material natural, com um pentagrama, uma estrela de 5 pontas inscrita no meio. É o símbolo da ligação entre o macrocosmo, o mundo dos deuses, e o microcosmo, o mundo dos homens. Ele é capaz de atrair e condensar as energias do cosmos para ser usada no ritual. O pentáculo é um elo entre o bruxo e a terra. A tradição diz que se o pentáculo for de madeira ou argila, ele deve ser feito pelas mãos do próprio bruxo. Se for de metal ou qualquer outro material, ele deve possuir símbolos gravados pelo seu dono. O pentáculo deve ser usado quando formos realizar sortilégios que utilizem ervas, pedras, raízes, folhas e todas as coisas provenientes da terra. Para isso, consagre esses elementos que você vai usar no decorrer do ritual, colocando eles sobre o pentáculo por alguns instantes para potencializá-los. Quando você for usar um pentáculo, volte-se ao ponto cardeal norte e invoque os poderes da terra, pedindo sua bênção e permissão para usar esse instrumento mágico. O caldeirão. O caldeirão é o símbolo da deusa. Ele representa o seu ventre condescendente, de onde surgiram todas as coisas. Um dos símbolos mais comuns da bruxaria, o caldeirão era depositado na lareira para preparar a comida da família. E ele foi encontrado em quase todas as antigas culturas. O caldeirão era depositado na lareira para preparar a comida da família. E ele foi encontrado em quase todas as antigas culturas. O caldeirão possui tradicionalmente 3 pés. Ele representa a união dos 4 elementos que dão origem à quinta essência sagrada, o espírito. Na mitologia céltica, ele estava associado à deusa Cérdim e ao deus Data, que possuíam um caldeirão da inspiração e da vida. Todo aquele que tomasse do seu líquido possuiria a sabedoria eterna. Esse caldeirão sagrado era guardado por 9 virgens que representavam as 3 faces da deusa.
Baseado nesses mitos, o caldeirão também representa o conceito da reencarnação e os ciclos de nascimento, morte e renascimento. Ele simboliza o ventre da deusa do qual surgem todas as coisas. O caldeirão é utilizado para fazer poções, preparar ungüentos, chás, queimar pedidos em seu interior, queimar ervas no seu interior. E ele também tem a função de ser um instrumento de adivinhação nas noites de Soen. Ele pode ser preenchido com água, enquanto pedimos aos deuses para que nos deem a clarividência. Após isso, a gente olha para o fundo desse caldeirão e o utilizamos como se fosse um espelho mágico. O caldeirão ele deve ser colocado no meio do altar, simbolizando a quinta essência sagrada, onde os 4 elementos vão se encontrar para formar o espírito. Ou então, ele é colocado aos pés do altar, para simbolizar a fonte do conhecimento e sabedoria, de onde sorvemos tudo aquilo que aprendemos. Eu tenho certeza que você gostou desse vídeo. Então, dá um like, compartilhe ele e aí em cima, clica no sininho. Assim, todas as vezes em que eu postar um novo vídeo aqui no YouTube, você será avisado.